Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 50. Krishna levanta o forte de Dwaraka. Segunda parte. Os cidadãos do céu estavam muito satisfeitos e ofereceram seus respeitos, cantando em glorificação do Senhor e derramando flores sobre ele, aceitando a vitória com grande apreço. Jarasandha voltou a seu reino e a cidade de Mathura foi salva do perigo de ataque iminente. Os cidadãos de Mathura organizaram serviços combinados de cantores profissionais, como sutas, magadas e poetas, que podiam compor belas canções, e começaram a cantar a glorificação da vitória do Sr. Krishna. Quando o Sr. Krishna entrou na cidade, depois da vitória, muitas cornetas, búzios e tímbales soaram e as vibrações de muitos instrumentos musicais, como beri, túria, vina, flauta e mridanga, todos se juntaram para formar uma bela recepção. Enquanto Krishna entrava, a cidade toda estava limpa. Todas as diferentes ruas e estradas foram borrifadas com água, e os habitantes, estando jubilosos, enfeitaram suas casas, estradas e lojas, com bandeiras e festões. Os brahmanas cantavam mantras védicos em numerosos lugares. O povo construiu encruzilhadas, entradas, avenidas e ruas. Quando o Sr. Krishna estava entrando na cidade de Mathura, belamente decorada, numa atitude festiva, as senhoras e moças de Mathura prepararam diferentes espécies de guirlandas de flores para tornar mais auspiciosa a cerimônia. De acordo com o costume védico, pegaram iogurte misturado com grama verde recente e começaram a espalhá-lo aqui e ali, para tornar ainda mais auspiciosa a comemoração da vitória. Enquanto Krishna passava pela rua, todas as senhoras e mulheres olhavam para ele com os olhos brilhando de grande afeição. Krishna e Balarama traziam várias espécies de ornamentos, joias e outros espólios cuidadosamente juntados do campo de batalha, e as deram de presente ao rei Ugrasena. Krishna assim ofereceu seu respeito a seu avô, porque Ugrasena era naquela ocasião o rei coroado da dinastia Yadu. Jarasandha, o rei de Magadha, sitiou a cidade de Mathura não só uma vez, mas 17 vezes da mesma maneira, equipado com o mesmo número de falanges militares. Cada vez foi derrotado, e todos os seus soldados foram mortos por Krishna. E cada vez ele teve de voltar, desapontado. Cada vez a ordem de príncipes da dinastia Yadu prendeu Jarasandha da mesma maneira, e de novo o soltou, de modo insultuoso. E cada vez Jarasandha, sem vergonha, voltou para casa. Enquanto Jarasandha tentava seu 18º ataque, um rei Yavana de algum lugar ao sul de Mathura ficou atraído pela opulência da dinastia Yadu e também atacou a cidade. É dito que o rei dos Yavanas, chamado Kalayavana, foi induzido a atacar por Narada. Esta história é narrada no Vishnu Purana. Certa vez, Garga Muni, o sacerdote da dinastia Yadu, foi insultado por seu cunhado. Quando os reis da dinastia Yadu ouviram o insulto, eles riram dele, e Garga Muni ficou com raiva dos reis Yadus. Ele decidiu produzir alguém que fosse causa de muito medo para a dinastia Yadu,
Então ele agradou o Sr. Shiva e recebeu dele a bênção de um filho. Ele gerou seu filho, Kalayavana, no ventre da esposa de um rei Yavana. Este Kalayavana perguntou a Narada: quais são os reis mais poderosos do mundo? Narada informou que os Yados eram os mais poderosos. Assim informado, Kalayavana atacou a cidade de Mathura, ao mesmo tempo que Jarasandha tentava atacá-la, pela 18ª vez. Kalayavana estava muito ansioso por declarar guerra a um rei que fosse um combatente digno dele, mas não encontrara nenhum. Porém, sendo informado a respeito de Mathura por Narada, ele achou prudente atacar aquela cidade com 30 milhões de soldados Yavanas. Quando Mathura estava assim sitiada, o Sr. Sri Krishna começou a considerar, em consulta com Baladeva, quanto a dinastia Yadu estava aflita, sendo ameaçada pelos ataques de dois inimigos formidáveis, Jarasandha e Kalayavana. O tempo passava depressa. Kalayavana já estava sitiando Mathura de todos os lados, e esperava-se que dali a 2 dias Jarasandha também viria, equipado com o mesmo número de divisões de soldados, como em suas 17 tentativas anteriores. Krishna tinha certeza de que Jarasandha se aproveitaria da oportunidade para capturar Mathura, enquanto ela estivesse também sendo sitiada por Kalayavana. Por isso, achou prudente tomar precauções para defender 2 pontos estratégicos de Mathura. Se Krishna e Balarama estivessem ocupados lutando com Kalayavana num lugar, Jarasandha poderia vir no outro para atacar toda a família Yadu e fazer sua vingança. Jarasandha era muito poderoso, e tendo sido derrotado 17 vezes, ele poderia, por vingança, matar os membros da família Yadu, ou prendê-los e levá-los para seu reino. Krishna, portanto, decidiu construir um forte formidável, onde nenhum animal bípede, homem ou demônio, pudesse entrar. Ele decidiu manter lá seus parentes, para ficar livre para combater o inimigo. Parece que antigamente Dwarka também fazia parte do reino de Mathura, porque no Srimad Bhagavatam é dito que Krishna construiu um forte no meio do mar. Ainda existem restos do forte construído por Krishna na Baía de Dwarka. Krishna primeiro construiu uma fortíssima muralha que cobria 248 quilômetros quadrados. E a própria muralha ficava dentro do mar. Era sem dúvida maravilhosa e foi planejada e construída por Vishvakarma. Nenhum arquiteto comum poderia construir tal forte dentro do mar, mas um arquiteto como Vishvakarma, que é considerado o engenheiro entre os semideuses, pode executar tal maravilhosa obra em qualquer parte do universo. Se imensos planetas podem flutuar sem gravidade no espaço exterior, pelo arranjo da suprema personalidade de Deus, com certeza, a construção arquitetônica de um forte, cobrindo 248 quilômetros quadrados dentro do mar, não era muito maravilhosa. É dito no Srimad Bhagavatam que esta nova cidade bem construída, desenvolvida no mar, tinha estradas, ruas e avenidas regulares e planejadas. Havia também caminhos bem planejados, e havia jardins cheios de plantas, chamadas Kalpa Vrikshas, ou árvores dos desejos. Estas árvores dos desejos não são como árvores comuns do mundo material. As árvores dos desejos se encontram no mundo espiritual. Pela vontade suprema de Krishna,
Tudo é possível. Então estas árvores dos desejos foram plantadas em Dwaraka, a cidade construída por Krishna. A cidade também estava cheia de muitos palácios e gopuras, ou grandes portões. Estes gopuras ainda são encontrados em alguns dos templos maiores. Eles são muito altos e construídos com fina habilidade artística. Tais palácios e portões tinham vasilhas de água de ouro, kalas. Essas vasilhas de água nos portões ou nos palácios se consideram sinais auspiciosos. Quase todos os palácios eram arranha-céus. Em cada casa, grandes vasilhas de ouro e prata e grãos estavam estocados em cômodos subterrâneos. E havia muitos potes de água de ouro nos quartos. Os quartos de dormir estavam todos cobertos de joias, e o chão era pavimentado com um mosaico de joias maracata. A deidade de Vishnu, adorada pelos descendentes de Yadu, estava instalada em cada casa na cidade. Os bairros residenciais estavam dispostos de tal forma que as diferentes castas, brahmanas, kshatriyas, vaixas e shudras, tinham seus bairros respectivos. Daí parece que o sistema de castas já existia naquele tempo. No centro da cidade havia uma residência feita especialmente para o rei Ugrasena. Esta era a mais deslumbrante de todas as casas. Quando os semideuses viram que o Sr. Krishna estava construindo uma cidade especial de sua escolha, eles enviaram a célebre flor Parijata do planeta celeste para ser plantada na nova cidade. E também mandaram uma casa parlamentar, Sudharma. A qualidade específica dessa casa de assembleias era que qualquer um que participasse numa reunião dentro dela venceria a influência da invalidez devido à velhice. O semideus Varuna também deu um cavalo de presente, que era todo branco, exceto pelas orelhas negras, e que podia correr com a velocidade da mente. Kuvera, o tesoureiro dos semideuses, presenteou a arte de alcançar os 8 níveis de perfeição da opulência material. Dessa forma, todos os semideuses começaram a trazer seus presentes respectivos, segundo suas diferentes capacidades. Existem 33 milhões de semideuses, cada um encarregado de um departamento particular da administração universal. Todos os semideuses aproveitaram a oportunidade de a suprema personalidade de Deus estar construindo uma cidade de sua própria escolha para dar seus presentes respectivos, tornando a cidade de Dwaraka única dentro do universo. Isto prova que, sem dúvida, existem inúmeros semideuses, mas nenhum deles é independente de Krishna. Como se diz no Chaitanya Charitamrita, Krishna é o Senhor Supremo, e todos os outros são servos. Então, todos os servos aproveitaram a oportunidade para prestar serviço a Krishna, quando ele estava presente em pessoa neste universo. Este exemplo deveria ser seguido por todos, especialmente pelos que são conscientes de Krishna, pois estes devem servir Krishna com suas habilidades respectivas. Quando a nova cidade estava totalmente construída, de acordo com o plano, Krishna transferiu todos os habitantes de Mathura e instalou Sri Balarama como pai da cidade. Depois disso, ele consultou Balarama e, sendo enguirlandado com flores de lótus, saiu da cidade para encontrar Kalayavana, que já havia tomado Mathura, sem pegar em armas. Quando Krishna saiu da cidade, Kalayavana, que nunca antes havia visto Krishna,
viu como sendo extraordinariamente belo, vestido de amarelo. Passando entre sua assembleia de soldados, Krishna parecia a lua no céu, passando entre as nuvens reunidas. Kalayavana teve a fortuna de ver as linhas da Srivatsa, uma impressão particular no peito de Sri Krishna, e a joia Kaustubha, que ele estava usando. Kalayavana viu, porém, em sua forma de Vishnu, com um corpo bem construído, 4 mãos, e olhos como as pétalas de um lótus recém-desabrochado. Krishna tinha uma aparência bem-aventurada, com uma testa linda e belo rosto, com olhos sorridentes, sobrancelhas inquietas e brincos que balançavam. Antes de ver Krishna, Kalayavana havia ouvido Narada falar dele, e agora se confirmaram as descrições de Narada. Kalayavana notou as marcas específicas de Krishna e as joias em seu peito, sua bela guirlanda de flores de lótus, seus olhos semelhantes a lótus, e características corporais de igual beleza. Ele concluiu que esta bela personalidade devia ser Vasudeva, pois cada descrição que ele havia ouvido de Narada fora comprovada pela presença de Krishna. Kalayavana ficou atônito ao ver Krishna passando por seu exército, sem nenhuma arma na mão e sem quadriga. Ele simplesmente estava andando a pé. Kalayavana viera para lutar com Krishna, mas ele tinha princípios suficientes para não tomar de nenhuma arma. Decidiu lutar corpo a corpo com ele. Assim ele se preparou para capturar Krishna e lutar. Krishna, porém, foi adiante sem olhar para Kalayavana. Kalayavana começou a segui-lo, desejando capturá-lo. Mas apesar de correr com toda a velocidade, ele não conseguia capturar Krishna. Krishna não pode ser capturado nem pela velocidade da mente alcançada por grandes yogis. Ele só pode ser capturado pelo serviço devocional. Mas Kalayavana não tinha prática de serviço devocional. Ele queria capturar Krishna, e como não conseguia fazê-lo, ele o seguia de trás. Kalayavana começou a correr muito rápido, pensando: agora estou mais perto, vou pegá-lo. Mas não conseguia. Krishna conduziu-o para longe e entrou na caverna de uma colina. Kalayavana pensou que Krishna estava tentando evitar lutar com ele, e por isso ia se esconder na caverna. Ele o repreendeu com as seguintes palavras: Ó Krishna, ouvi dizer que você é um grande herói, nascido na dinastia dos Yados, mas vejo que está correndo da luta como um covarde. Isso não é digno de seu bom nome, nem da tradição de sua família. Kalayavana seguia, correndo muito rápido, mas ainda assim não pôde agarrar Krishna, por não estar livre de todas as contaminações da vida pecaminosa. Segundo a cultura védica, uma pessoa que não segue os princípios reguladores, observados pelas castas superiores, como os brahmanas, kshatriyas, vaishyas e mesmo a classe operária, chama-se mlecha ou yavana. A situação social védica é planejada de tal forma que pessoas aceitas como shudras podem ser aos poucos elevadas até a posição de brahmanas, pelo avanço cultural, conhecido como samskara, ou processo purificatório. A versão das escrituras védicas é que ninguém se torna brahmana ou mlecha pelo simples nascimento. Por nascimento, qualquer pessoa é aceita como shudra. A pessoa deve se elevar pelo processo purificatório ao nível da vida bramínica. Se ele não o faz, se degrada ainda mais,
então é chamado Mlecha ou Yavana. Kalayavana pertencia à classe dos Mlechas ou Yavanas. Contaminado por atividades pecaminosas, ele não conseguia aproximar-se de Krishna. Os princípios de abstenção seguidos pelos homens das classes mais elevadas, a saber, evitar o gozo sexual ilícito, o consumo de carne, a jogatina e a intoxicação, são parte integrante da vida dos Mlechas e Yavanas. Estando preso por tais atividades pecaminosas, não é possível que alguém avance na compreensão de Deus. O Bhagavad Gita confirma que só uma pessoa completamente livre de todas as reações pecaminosas pode ocupar-se no serviço devocional ou consciência de Krishna. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 50 de Krishna, intitulado Krishna levanta o forte de Dwaraka.